Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio muito grande poder estar aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, nós vamos estar estudando a lição de número 7. Essa é a revista do terceiro trimestre de jovens da CPAD. E o tema dela é Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. A lição de número 7, ela vai estar falando aqui sobre Miqueias. Miqueias, Deus quer obediência de coração. E antes de adentrarmos aqui o texto do dia, a síntese e a introdução, eu quero fazer aquele convite que sempre temos feito aqui a todos os irmãos e irmãs que têm nos acompanhado através desse canal, que ainda não são inscritos no canal. Eu quero fazer um apelo a esses irmãos, essas irmãs, que se inscrevam no canal, nos ajude, a crescer esse canal, a desenvolver esse canal, que dê ali o seu like. Esse positivo, ele é muito importante, não só para nós que estamos fazendo o trabalho, mas também para a plataforma, porque quanto mais like os irmãos der, a plataforma vai ver que os irmãos estão interagindo, estão gostando, e assim ela vai aos poucos ampliando o espaço para que a gente possa fazer um trabalho mais aprofundado. Por que eu falo aprofundado? Porque aqui, irmãos, nós fazemos apenas um pequeno resumo, de cada aula, porque o nosso tempo aqui é limitado. Mas à medida que a gente for desenvolvendo o canal, os irmãos forem aí, dando o seu like, compartilhando para outras pessoas, então a tendência é a plataforma do YouTube nos dar mais tempo para que a gente possa poder estar gravando mais conteúdo, nos aprofundando mais nos temas que temos aqui. São temas muito bons, profundos aqui, que a gente gastaria aí no mínimo uma hora e meia para poder discorrer toda a lição, e eu procuro não fazer aqui de decoreba, como algumas pessoas fazem por aí. Eu procuro sempre, os irmãos têm acompanhado, eu leio o texto e faço aqui o comentário em cima do texto, dentro daquilo, é como se eu estivesse diante dos irmãos aí na classe, dando a aula para os irmãos. Então eu vejo que a gente pode melhorar isso, fazer um trabalho muito mais aprofundado, e isso só será possível se os irmãos nos ajudar. Também ativar o sininho de notificação para aqueles que já são inscritos, para os que vão se inscrever, para que possa estar recebendo a notificação dos novos vídeos que a gente vai estar lançando aí todas as semanas. Antes da escola dominical nós estamos fazendo isso, ok, meus queridos? Então, eu agradeço de coração os irmãos que compreendem, que estão dispostos a nos ajudar. Aqueles que não quiserem também não tem problema. Que Deus abençoe da mesma forma, ok? Vamos então ao texto da lição. O textuário diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Então, essa é uma exigência de Deus para o povo de Israel e automaticamente para nós. A síntese diz: Miqueias nos confronta em relação ao tipo de cristianismo que estamos vivendo. O que Deus deseja realmente de nós é a obediência, a justiça e a humildade. Durante a semana, nós temos aqui as leituras que começam na segunda-feira. Então nós temos aqui em Jeremias 7, 22, 23, o que Deus exige de nós é a obediência. É o primeiro ponto. 1 Samuel 15, 22 vai nos dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. Então não adianta muitas vezes querer fazer aquele sacrifício de tolo, porque Deus não vai estar aí nesse negócio. Então obedecer é melhor do que sacrificar. Na quarta-feira, Isaías capítulo 1, verso de 13 a 15, vai nos dizer que Deus rejeita uma adoração desprovida de obediência. Então não adianta nada você se apresentar diante de Deus, apresentando um culto, quando na verdade você não está obedecendo a Deus, não obedece a sua palavra, e está indo ao templo por um mero formalismo. Então Deus não vai aceitar isso. Você vai entrar vazio e vai sair chutando lata. Porque Deus, quando
ele olha para o nosso sacrifício, ele não vai olhar para a qualidade do sacrifício, para o nosso exterior, ele vai olhar para ver o grau de comprometimento que tem ali, naquele ato que você vai praticar, ok? Na quinta-feira, o Salmo 51, 16 e verso 17 diz que um coração contrito é o que Deus espera de seu povo, coração contrito e quebrantado. Na sexta-feira, Mateus 9,13 diz que Deus deseja misericórdia e não sacrifício. Mais uma vez, Deus não está tão preocupado com sacrifício, porque o sacrifício que foi executado na lei não resolveu o problema. Então foi necessário fazer um sacrifício único e perfeito, e esse foi realizado por Cristo. Hoje o sacrifício tem que ser um sacrifício vivo. É eu. O meu culto diante de Deus precisa ser um sacrifício vivo. E para isso eu tenho que estar ligado nesse culto de espírito, alma e corpo. Ok? E no sábado, Atos 5:29 diz: devemos obedecer a Deus acima de tudo. Então, quando nós entendemos esses 6 pontos aqui, nós já temos aqui uma súmula de todo o conteúdo dessa lição. Por isso que é importante os irmãos ler durante a semana. Eu me lembro que antigamente era um costume da igreja fazer o culto doméstico de manhã antes do café. E a gente tinha o costume de ler a cada dia um texto desse aqui, um versículo desse aqui. E no domingo, na escola dominical, a gente já estava inteirado do tema. E tinha uma facilidade maior, inclusive, de interagir com os irmãos, com o professor e tal. Mas algumas coisas mudou, né? E então fica meio complicado. Mas eu acredito que ainda existe muitos irmãos, muitos servos de Deus que ainda têm essa prática, né, de ler esses temas aqui da agenda de leitura, que nos dá um subsídio profundo sobre cada tema da escola bíblica dominical. Os objetivos são 3, e o primeiro deles é explicar o contexto histórico em volta da mensagem de Miqueias, que é o profeta que vamos estar falando hoje. Segundo, conscientizar sobre os perigos do formalismo religioso, que é um perigo mesmo. E em terceiro, definir as evidências de um cristianismo autêntico. Então são esses 3 pontos que nós vamos, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, estar, né, passando para os irmãos aqui. Então nós vemos que nós vamos estar estudando o livro de Miqueias, um profeta do campo, que vivia em uma pequena aldeia e que trouxe uma mensagem de advertência aos líderes de Israel e Judá. Ele foi contemporâneo de Isaías, Jonas, Oséias e Amós. O profeta revelou que o Deus de Israel não era e não é uma divindade tribal. Ele é o Senhor de toda a terra. Por isso, o profeta apresenta o Todo-Poderoso como supremo juiz que zela pela sua justiça ou pela justiça das nações. Miqueias profetizou a queda de Samaria pela Síria e o cativeiro de Jerusalém pela Babilônia. Então nós temos aqui, inclusive, um quadro aqui que os irmãos professores aí vai poder colocar no quadro ou através de um slide para que os irmãos estejam vendo. Em primeiro lugar, a atmosfera da época. O rei Acás colocou ídolos pagãos no templo e finalmente trancou suas portas. 4 nações diferentes perturbavam Judá. Quando Ezequias se fez rei, a nação iniciou um lento caminho rumo à recuperação e ao poder econômico. Provavelmente Ezequias ouviu grande parte dos conselhos de Miqueias. No segundo ponto, nós temos a mensagem principal, que foi a predição da queda tanto do reino do norte, Israel, como do reino do sul, Judá. Esta era a punição para o povo, mostrando na realidade o quanto ele se interessava por eles. O bom reinado de Ezequias ajudou a proteger a punição de Judá. Terceiro, importância da mensagem. A escolha de uma vida separada de Deus é um compromisso com o pecado. O pecado leva a juízo e à morte. Somente Deus mostra o caminho para a paz eterna. Sua disciplina, frequentemente, nos mantém no caminho correto. Então, essa era a importância da mensagem. E, por fim, profetas contemporâneos, Oséias e Isaías. Eram os profetas que estavam naquela época, ali quando Miqueias proferiu ali
a sua mensagem. O texto bíblico está em Miqueias capítulo 6, do verso 6 ao 8, que diz: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocausto, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? De 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus? Então, aqui nesses 3 versículos, Miqueias começa a sua mensagem fazendo perguntas. E automaticamente, toda pergunta merece uma resposta. Então ele começa dizendo: como ou com que me apresentarei ao Senhor? Me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Então, o que estava faltando e o que estava acontecendo ali era um problema de fidelidade a Deus. Estava faltando a prática da beneficência, da justiça. Então, Miqueias chega no momento em que ele transmite a sua mensagem para um povo, para os líderes, né? E quando falamos de líderes, nós estamos falando do rei, estamos falando dos sacerdotes, enfim, de todas aquelas pessoas que estavam ali na cabeça, que fazia parte da liderança daquele povo. Eles eram os responsáveis por ali. Então, a introdução diz que o livro de Miqueias tem sido considerado o evangelho da justiça social. Naquele tempo, os religiosos cumpriam eficazmente o ritual levítico, porém, os ritos eram feitos de forma mecânica, sem vida. Enquanto a liturgia era bem cumprida, a obediência, a justiça, a misericórdia e a humildade eram desprezadas pelo povo. Os pobres eram explorados. Apesar de praticarem injustiças sociais, as pessoas se reuniam regularmente para adorar ao Senhor. Miqueias foi um homem corajoso que não teve receio de condenar tais pecados. Proveniente da zona rural e de uma família humilde, ele sentiu na pele a desgraça do povo pobre do interior que vivia sob fortes opressões. Como um verdadeiro arauto da verdade, expôs o erro e desafiou seus compatriotas a se arrependerem, praticando uma religião honesta diante de Deus e justa diante dos homens. Essa introdução aqui nos leva a um problema que nós vivenciamos hoje, que é o chamado ritualismo ou nominalismo. O nominalismo nada mais é do que é usado para determinar pessoas que são crentes nominais. É aqueles crentes que, conforme diz a introdução aqui, eles fazem tudo o que é possível para apresentar algo bonito. Mas o coração, a maneira como eles agem, a vida deles está longe de Deus. Então é tudo mecânico. Nós vemos em lições anteriores que eles contrataram as pessoas que nem faziam parte dos levitas para fazer parte da orquestra, tocar. E eles tocavam hinos muito lindos, muito maravilhosos. Mas Deus não estava ouvindo aquilo, porque não havia comprometimento. Era apenas um ritual, era um legalismo. Irmãos, isso nos traz à mente de que, assim como foi naquele tempo, nos dias em que vivemos, nós temos que também tomar uma postura diante de Deus, temos que ter atitude diante de Deus. Ou nós adoramos a Deus de espírito, alma e corpo, ou então a gente não adora. Não adianta querer se enganar a si mesmo. Porque Deus, Ele quer receber o nosso louvor, a nossa adoração. Mas Deus sabe como é que nós estamos diante dEle. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Nós vemos que quando Deus instituiu ali através de Moisés o tabernáculo, tudo tinha que ser feito e foi feito de acordo com o modelo que Ele deu. E hoje não é diferente. Por que teria que ser diferente?
Porque estamos vivendo na dispensação da graça? Não. Pois agora é que teria que ser muito mais fervoroso, o irmão, a irmã tem que ser mais fervorosa. Eu não estou dizendo aqui e nem levando os irmãos a um fanatismo religioso, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A religião não salva. A religião, se você analisar, ela escraviza. Mas o Senhor nos libertou para sermos livres, para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Não é teu título de crente, de presbiteriano, assembleiano que vai te levar para o céu. O que vai te levar à presença de Deus é uma vida, íntegra. É uma vida de temor e adoração a Deus. É isso que vai te levar à presença de Deus. Não é a placa da denominação, da religião que você frequenta. Então a gente precisa parar, porque esse povo lá, eles estavam muito fincados. O negócio para eles é o seguinte: o lugar de adoração é em Jerusalém, é o grande templo. Tem que obedecer isso e aquilo outro. Então existia tanta norma, irmãos, que no fim das contas ninguém conseguia fazer nada. Então, irmão, sacrifício acabou. Deus fez um sacrifício perfeito através de Jesus Cristo. E isso é suficiente. Agora o que eu preciso ter é respeito filial. É crer no Senhor Jesus como eu e você creu e adorar Ele e prestar o melhor que eu posso para o meu Senhor em agradecimento pelo muito que Ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, por exemplo, no ponto 1, que Miqueias conseguiu ouvir o grito dos oprimidos e foi para este público especial que devotou a sua vida na tentativa de defendê-los do sistema social exploratório que fincava suas raízes em Judá. As muitas alusões contidas no livro sobre o trabalho pastoril indicam que provavelmente ele tenha sido pastor de ovelhas. O que tinha Miqueias? Simplicidade. Como ele fala aqui, que não podemos esquecer que Deus se faz presente na simplicidade. Simplicidade não é sinônimo de pobreza, mas de pureza de coração. Provérbios 22, verso 11. Há ricos que são simples e há pobres orgulhosos. Simplicidade não tem a ver com o que temos no bolso, mas sim com o que temos no coração. Então, Miqueias, ele cansou de ver o povo sendo espoliado, esfolado vivos. E ele se levanta como uma voz de Deus contra os líderes e os sacerdotes. E ele começa a trabalhar. Hoje em dia nós poderíamos citar como aí um líder sindical que toma a frente dos funcionários, dos empregados e vai lutar por melhores condições de trabalho, por melhores salários, etc, etc. Mas aqui é diferente. Aqui é Deus levantando um homem para falar aos líderes daquela época, para falar do que eles estavam fazendo de errado, para eles se humilhar na presença de Deus, não explorar os seus irmãos, ser compassivos, ser justos, porque se eles continuassem na prática dessas coisas, Deus enviaria o juízo, Deus enviaria o castigo. E aí nós vemos aqui que no segundo ponto 2, o período em que profetizou Miqueias. Sua profecia foi entregue nos reinados de Jotão e Ezequias, reis de Judá. Ele foi contemporâneo de Isaías, considerando que o livro reflete uma condição de apostasia em Judá, em que a corrupção e a idolatria provocaram um baixo nível moral e religioso. Não é errado supor que parte de sua mensagem tenha sido entregue no reinado do ímpio Acás. Porém, a forte ênfase na justiça pessoal também se encaixa nos dias de Ezequias, pois, de acordo com os estudiosos, as reformas nesse período tiveram implicações apenas na parte cerimonial e no culto, mas não trouxeram tanto impacto sobre a vida pessoal dos habitantes de Judá. Avivamento que empolga a nossa liturgia, mas não transforma a nossa vida, é fogo de palha. O fator essencial que caracteriza os verdadeiros avivamentos é a obediência de coração. A W. Tozer dizia que se não pretendemos nos transformar, não devemos orar pedindo o avivamento.
Não adianta termos cultos como a liturgia animada se não andamos em retidão para com Deus e não somos justos para com o próximo. Então aqui nós vemos a situação do povo naquela época, que tinha muita pompa, tinha muito teatro, mas o conteúdo mesmo não existia. Que era um coração sincero, quebrantado, obediência à palavra de Deus, aos seus mandamentos, o amor ao próximo como a si mesmo, enfim. E aí a pergunta vem aqui, que avivamento, que empolga a nossa liturgia, mas não transforma a nossa vida, é fogo de palha. E a gente tem visto isso nos dias atuais. O chamado culto de poder. E faz aquele barulho tremendo. E tem gente que rodopeia e pula por cima dos bancos, sobe na cadeira, finca a bananeira e faz um monte de coisa. E quando termina, estão todo mundo suado e cansado. E volta para casa da mesma forma como entrou, ou até pior. Porque não há mudança, irmão. Que avivamento é esse? Que poder é esse que não transforma? Que a pessoa entra em pecado e sai mais pecado ainda. Você acha que Deus está nesse negócio? Por quê? Porque Deus já está atrás de um coração quebrantado e sincero. Um coração contrito. Então aqui, esse comentário aqui de A.W. Tozer diz que se não pretendermos nos transformar, não devemos orar pedindo o avivamento. Não adianta termos cultos com uma liturgia animada, com pula-pula, que nem pipoca na panela, com muita gritaria, tá certo? Se não andamos em retidão para com Deus e não somos justos para com o próximo. O que nós estamos vendo e que Miqueias estava vendo era exatamente isso. Existia toda uma pompa, um floreado bonito, mas a maldade estava plantada lá. Os irmãos estavam sendo explorados, os pobres estavam indo cada dia mais para a miséria. Nós tivemos uma lição aí há algum tempo atrás que falava que essas pessoas, quando Judá e Israel começou a ter prosperidade, depois que eles conseguiram vencer os seus inimigos, eles começaram a ir contra até a guarda do sábado, porque para eles era importante que o povo trabalhasse de sábado a sábado, porque a preocupação deles era em angariar mais lucro, ter mais dinheiro, era obter mais riqueza. Então, quando a pessoa entra por esse caminho do mal, ele abandona Deus, ele não quer saber mais de Deus. E é claro que ele não vai. E aí fica aquela coisa mecânica. Eu vou para a igreja por uma questão de hábito. Eu vou passar ali 1h30, 2 horas lá. E quantos vão, tem até sono, dorme. Porque não estão cultuando a Deus. Irmão, é sério isso aqui. E tudo que está escrito foi deixado escrito para o nosso conhecimento e para que a gente tire lições práticas daqui para a nossa vida. Agora, cabe a mim e a você a fazer essa análise. Como eu estou diante do que está escrito aqui, diante de Deus? Será que o meu culto está sendo rejeitado pelo Senhor? São questões e perguntas que eu e você precisa responder, porque eu não posso responder por você e nem você pode responder por mim. Como é que nós estamos nos apresentando diante de Deus? Será que nós estamos sendo injustos diante do Senhor, diante das pessoas que nós precisávamos e precisamos amar a eles como a nós mesmos? É isso que nós precisamos ver. Não adianta se enfeitar todo, botar o melhor terno, botar a melhor colônia, o melhor perfume e se apresentar no templo. Deus não está preocupado com o seu cheiro, não está preocupado com a beleza da sua roupa, com as joias que você possui, não. Deus está preocupado como você está procedendo diante dele e diante da sociedade, do seu vizinho. Você está sendo compassivo, amoroso, você é justo naquilo que você faz. É isso que Deus quer. É exatamente isso que Miqueias estava pregando para os líderes ali, sabe? Eles estavam vivendo ali uma vida de teatro, de atores. Na frente eles fazem uma coisa, mas lá nos bastidores a régua é outra. E é isso que nós precisamos evitar. Então, para ganharmos tempo, nós vemos aqui no ponto 2 sobre a questão das denúncias e exortações.
Existia ali corrupção e materialismo. Os israelitas foram envenenados pela ambição, pelo luxo, pelo materialismo, a ponto de ignorarem os valores morais e espirituais. A riqueza de Jerusalém e Samaria provocou um êxodo rural em grande escala. Os ruralistas mudavam para essa cidade em busca de melhores condições de vida. Ao chegarem, eram explorados por uma nova classe de ricos inescrupulosos. Com o tempo, perdiam tudo. Quando não sobrava mais nada, se vendiam como escravos. Existiam leis estabelecidas por Deus que protegiam os pobres. A terra era do Senhor. Se um pobre precisasse vender sua terra para saldar uma dívida, o acordo era válido até o ano do jubileu, quando então todas as terras eram devolvidas aos seus donos originais. A possessão era vendida, não a terra. Chamava-se de ano do jubileu aquele que vinha depois de 7 anos sabáticos. No 50º ano, os pobres tinham o direito à herdade restaurada. Porém, essa lei estava sendo ignorada. Tudo era mancomunado com os juízes, sacerdotes e profetas. As decisões do judiciário promoviam a injustiça e os profetas não denunciavam o esquema da corrupção porque estavam envolvidos neste suborno cruel. Sangue de Jesus tem poder. E aí eu pergunto para os queridos irmãos, o que é que nós estamos vivendo em pleno século XXI, no tempo chamado pós-modernidade? É diferente? Nós, como igrejas, estamos trabalhando em prol da nossa comunidade e ajudando os menos favorecidos? Ou é cada um por si e Deus por todos? Deus levanta Miqueias para apontar tudo isso aqui. E uma coisa eu digo para o irmão, naquela época não foi diferente e hoje também não é. Qualquer um que se levante hoje para apontar e pôr o dedo na ferida da nação e dos líderes que têm esfoliado as pessoas e explorado ao extremo, você vai ser rejeitado e pode ter a sua vida tirada. Você vai sofrer risco de morte. E se for no contexto religioso, você vai ser expulso. Pois fizeram com Jesus, não aceitaram Jesus. Os profetas também não foram aceitos. Muitos foram mortos, outros foram aprisionados, apedrejados. Porque as pessoas, a tendência das pessoas hoje é ouvir aquilo que massageia o seu ego, o seu ouvido. Elas não estão preocupadas com ninguém. O irmão está sentado do lado dela durante o culto, muitas vezes está com a barriga roncando de fome. Mas ele não tem sensibilidade para conhecer aquela pessoa, saber onde é que ele mora, que situação se encontra. Às vezes o irmão está desempregado, conta de luz atrasada, conta de água atrasada, não tem dinheiro para comprar medicamento. Mas ninguém está preocupado. E quando muitas vezes procura assistência social dá uma cesta básica. E dá uma cesta básica de coisas que irmãos doaram. É incrível isso. Então a gente vê que há um erro muito grande da religião e das organizações religiosas. Porque quando a gente olha para a vida da igreja no passado, somente no Novo Testamento, lá em Atos, a gente vê que era diferente. Quanto mais o povo puder me dar e contribuir para mim como pastor, é melhor, porque aí eu vou me manter lá em cima. Aí digo assim, Deus tem me abençoado, Deus tem me prosperado, mas será que Deus só prospera o pastor? Será que Deus só prospera quem está na liderança? E os irmãos que moram na favela, que andam a pé, eu posso trocar de carro todo ano e ter o carro de último modelo, carro importado, viagem de avião para tudo que é lado por aí. E os irmãos que estão passando fome, que não têm dinheiro para comprar um remédio, que precisa de uma cirurgia e fica 2, 3 anos esperando na fila e muitas vezes morre e não consegue. Aonde está a coinonia? Onde está a assistência social? Aonde está a justiça? Essa mensagem aqui é para líderes, irmãos. É para líderes. E quem são os líderes religiosos hoje? São os pastores, bispos, arcebispo, missionário, enfim, ancião. Nós precisamos rever conceito. Porque senão, meu querido, muitos não vão conseguir entrar no céu. Não vão ser arrebatados na volta de Jesus. Porque nós estamos muitas vezes amando mais a nós mesmos do que ao próximo. Amando mais o dinheiro do que a Deus. Quantos escândalos a gente tem visto nesses últimos dias?
de igrejas, de ministérios, de organizações religiosas, envolvendo seus líderes, corrupção ativa e passiva. E aí eu pergunto para você, hoje está diferente do que foi no passado? Não. E se olharmos com cuidado, nós vamos perceber que está pior. Mas uma coisa é bom que a gente traga na memória, que Deus não mudou. Deus continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele não terá o ímpio, o injusto por inocente. Se você está plantando injustiça, se você tem plantado impiedade, o desamor, você vai colher isso muito em breve. Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. E a igreja, ela precisa ser como uma família. É como antigamente tinha uns filmes aí, eu não lembro agora o nome, que diz que é um por todos e todos por um. Um por todos e todos por um. E quando a gente tem isso em mente, a gente trabalha em prol do corpo, que é a igreja, a gente é mais abençoado por Deus. O nome do Senhor é glorificado. E a igreja, ela contribui mais. Porque ela vê que tudo que está sendo recolhido está sendo devolvido em trabalho, em serviço, em ajuda para aqueles que são menos favorecidos. Amém, meu querido? O ponto 3 diz assim, a despeito de tantos pecados e injustiças, os homens apresentavam-se como religiosos. Os cultos e sacrifícios permaneciam respaldados pela lei. Os profetas e sacerdotes continuavam exercendo suas funções, porém eram corruptos. Olha só, que coisa triste. A questão crucial não era a falta de culto ou de religiosidade, mas de uma verdadeira conversão a Deus. O que Deus exigia de seu povo era a obediência de coração. A evidência de uma religião sincera é a obediência de coração a Deus. A melhor medida de uma vida espiritual autêntica não são os sacrifícios, não são os discursos, não são os cultos empolgantes, não são as lágrimas, mas a obediência de coração. Miqueias nos mostra que é possível ser religioso sem ser convertido. E isso é fato. Então, aqui nesse tópico, nós vemos tudo o que acontecia. Não era falta de uma boa retórica, de um bom sermão, não era falta de louvores que muitas vezes provocava até choro, né? Lágrimas, tirava lágrima dos olhos dos irmãos, as vestimentas e muitas coisas. Mas não havia o comprometimento, não havia obediência. Então, Miqueias está nos mostrando que é possível ser religioso sem ser convertido. Então, nós precisamos nos converter ao Senhor e abandonar os maus caminhos para que possamos ser abençoados por Deus, para que a bênção do Senhor nos alcance, porque está escrito que é dando que se recebe. Infelizmente, tem muita gente recebendo, mas não está dando nada. Então, é preciso arrumar essa situação para que você possa, de fato, ser agraciado por Deus. Meus queridos, Deus te abençoe em Cristo. Esse é o tema que nós tínhamos aqui para passar para os irmãos. Querendo Deus, se for a vontade do Senhor, retornaremos numa outra oportunidade.